Estado de hoje na série de candidatos para as eleições 2020. 20 minutos que nós damos para cada dia aos nossos entrevistados. E hoje Orlando Andrade, candidato do PCO. Bom dia, candidato Orlando Andrade. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos presentes aqui, todos os trabalhadores. E bom dia a todos os ouvintes. O candidato é feirense mesmo, nasceu aqui em Feira. Sou nascido em Feira de Santana, no bairro da Rua Nova. Mais precisamente na Praça da Fraternidade, onde hoje se encontra uma base policial. Nascido e criado ali naquela área. Ali sempre foi uma base ali, Dona Pomba. Ainda tem lá a casa da Dona Pomba? Sim, lembra? sim. É da família, né? Família. Continua lá aquele casarão? Continua o casarão lá. Passo ali. Ainda assim mora pessoas no casarão. E o casarão tá vivo, tá em pé. É um patrimônio, né? Cultural ali do bairro da Rua Nova. Deveria O bairro ser. Começou com ela, né? Com a Dona Pomba, né? Isso. Pois Era uma fazenda e aí pessoas passaram a ceder, né, o espaço das pessoas morarem, e aí surgiu aquele bairro. E já foi dada a escritura grandioso. de todas aquelas casas que eram prometidas pela prefeitura? Não, Não, de né? fato não. A grande maioria das pessoas que tem casas ali são donas por uso, né? Uso capião. Se requerer uso capião. Por muito tempo, assim, por décadas, 40, 50 anos. Candidato Orlando Andrade, o que motivou a sua candidatura a prefeito de Feira de Santana? Então, somos o Partido da Causa Operária. Estamos organizados aqui na cidade há bastante tempo. E nosso objetivo é organizar a classe trabalhadora, organizar os trabalhadores, divulgar nosso programa partidário, divulgar as nossas intenções para o conjunto dos trabalhadores e se apresentar, né, nas eleições, porque acreditamos que a eleição não é só o movimento político, não é só na eleição, né? A gente do Partido da Causa Operária fazemos política todo ano, 365 dias, e não dá para ficar de fora de um momento como a eleição. Candidato, o seu partido, como diz, Partido da Causa Operária, né, lida direto com a objetivação de construir empregos, né, de trazer empregos, de empregar essa nossa população, que tem hoje quase 14% desempregado no Brasil. Qual é o projeto para a empregabilidade, né, no que diz respeito à economia, ao crescimento da economia e a empregabilidade na nossa cidade, na nossa região, candidato? Excelente pergunta. Defendemos a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, sem redução do salário, escalonamento do horário de trabalho. Por quê? Trabalhar menos para todos trabalharem. Então, esse é um dos principais objetivos do Partido da Causa Operária. Trabalhar menos, para que todos menos jornada e sem redução do salário. Correto. Mas o senhor acha que a economia aguentaria esse tranco aí? A redução de jornadas, entendendo-se que reduz jornada, reduz salário, para dar para todo mundo, não é para dar oportunidade a todos. Mas mantendo o mesmo salário, a economia tem suporte, candidato? Tem suporte porque a questão salarial no Brasil é muito baixa. O povo brasileiro é um dos povos que menos recebem, que tem o menor salário na América Latina. E olha que somos o país mais avançado da América Latina. A questão não é econômica, sim, economicista. A questão é de interesse de classe. Então, assim, é só reduzir a taxa de lucro do empresário, a taxa de lucro do patrão e dar a oportunidade de o trabalhador viver bem. Porque no Brasil o que está acontecendo é que a cada dia que passa, o trabalhador ganha menos, proporcionalmente. Está tudo subindo, está tudo muito caro e trabalhando mais. Em determinado momento da política, o PSOL tinha um mote. Salvo não me engano, era o PSOL. Quem bate cartão não vota em patrão. Esse mote continua valendo no dia de hoje? Corretamente, sim.
defendemos isso. E assim, por quê? Na verdade, nosso partido, ele defende a diferenciação de classe. A gente tem que compreender, e essa questão de classe, ela foi abandonada por muitos partidos ligados aos trabalhadores e aos operários. E defendemos a diferenciação de classe. A gente tem que compreender que existem pessoas que sobrevivem do suor do trabalho e existem pessoas que sobrevivem do suor e do trabalho de outras. E isso tem que ser diferenciado. E as pessoas têm que entender, elas têm que entender o seu papel na sociedade, em que categoria, em que classe a ela pertence, e assim, objetivamente, lutar pelo que é necessário para a sua sobrevivência. Sobre a educação, candidato, de que forma o senhor planeja a infraestrutura das escolas e do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação, que hoje nós temos um dos mais baixos aqui na região? A educação é uma situação lamentável, tanto aqui em Feira de Santana quanto no Brasil em geral. Primeiro, só para a gente constatar aqui, somos contra a volta às aulas em meio à pandemia. Temos uma campanha de luta nacional em que o chamado é volta às aulas só com vacina e com o fim da pandemia, porque a gente não quer o genocídio das nossas crianças. Outra coisa, a questão do IDEB e a questão da educação pública é que estão destruindo a educação pública para valorizar e valorizar a questão privada. Hoje existe uma tentativa de desvalorizar, destruir toda a educação pública, desde a educação base até as universidades públicas. Não é à toa que estão querendo privatizar tudo aí. Mas voltando para a Feira de Santana, a gente tem um grande problema em Feira de Santana. Primeiro, tem cooperativas em Feira de Santana. Segundo, é entregue a algumas associações e a gente sabe como funciona esse esquema. Terceiro, e pior, mais grave, não é que eu seja contra a estagiários, mas a prefeitura contrata um estagiário, paga menos da metade de um salário de um professor e põe o estagiário para assumir sala de aula. O estagiário tem que ser contratado sim, tem que passar pelo processo sim, mas o estagiário ele tem que ajudar, ele tem que contribuir com o professor, até pegar experiência. Aí um estagiário assumir uma sala de aula, a gente entende que não tem condições. Outra coisa é a superlotação das salas. A gente defende a criação de mais creches, a criação de mais escolas, e tudo público, sem passar por cooperativas ou associações. Tem condições e tem que ser feito. Tudo público e com contratação de professores por concurso público. Hoje nós estamos tendo aí uma vertente muito grande de que é o ensino à distância. Fala-se que isso vai também chegar às escolas fundamentais, etc. E agora, com o senhor falando, né, que só com a vacinação é que poderemos voltar às aulas. A previsão que eu vi hoje aqui, né, é de que a vacinação talvez só tenhamos no Brasil a partir do segundo semestre, é o que eu li hoje aqui na matéria, e primeiro atendendo aos pessoas de alto risco. Os idosos, ao pessoal da saúde, ao pessoal que trabalha com a saúde. E isso levaria certamente, vamos dizer, quase um ano aí sem aula, dentro dessa sua temática de que só voltaríamos com vacinação plena. E para chegar às crianças, primeiro teria que chegar aos adultos. E não seria muito tempo não para essa expectativa, candidato? O primeiro ponto que é fundamental, 1 ano se perde, 2 anos se perde e se recupera. Mas uma vida não se recupera. A vida dos idosos, quando você expõe as crianças, você não está só expondo as crianças. Essa criança, ela vai ser contaminada, ela vai levar a doença para casa, ela vai contaminar os pais, ela vai contaminar os avós. E esses idosos, eles vão estar na linha de contaminação. Outra coisa, sim, se recupera 1 ano de aula, 2 anos de aula. Mas uma vida não se recupera. Não se volta a uma vida. Bom, vamos falar agora o seu projeto, que é qual é o projeto que você tem para esse grande desafio de Feira de Santana, que é acesso à saúde pública, né, para todos os cidadãos.
em tempos de pandemia. Então, o que é que a gente pode pensar na sua visão, candidato, em termos de saúde pública para a Feira de Santana? Então, primeiro a gente tem que deixar claro a política que está acontecendo, a política genocida nacional. Primeiro, tem uma lei de 2018 de teto de gastos, né? Que congelaram por 20 anos o investimento em educação e saúde. Só aí a gente sabe que o problema que isso vai gerar é uma bomba que isso vai gerar, porque eles querem destruir a educação e a saúde pública. A saúde pública, o SUS, temos que defender o SUS. Eu estou aqui com o companheiro Adroaldo, que é candidato a vereador, e é um dos maiores defensores do SUS aqui em Feira de Santana. Não tem só o Adroaldo como vereador, mas tem o companheiro Carlos também, que é da área da saúde, terapeuta. E tem a companheira Paula, que é da área da educação, também candidata a vereadora. Mas voltando ao SUS, existe uma tentativa de destruição do SUS. E nós, do Partido da Causa Operária, defendemos o SUS. Se não fosse o SUS nessa pandemia, eu não sei nem o que seria da vida das pessoas, dos pobres. Porque a gente ia ter que acumular cadáveres no meio da rua para tocar fogo, porque nem lugar para enterrar ia ter. Então, assim, não dá para a gente tentar destruir o SUS, acabar com o SUS. O que a gente quer é tornar o SUS cada vez mais público e entregar o sistema de saúde à questão pública mesmo e não atender a demandas de empresários da área da saúde. Porque o que acontece? Às vezes o SUS ele serve de cabide para empresas. Encosta-se hospitais, clínicas e laboratórios e acaba não atendendo a necessidade da população. O que a gente acha que deve ser feito é estatizar todos os hospitais, estatizar os laboratórios farmacêuticos, estatizar as clínicas, e tudo tem que ser público, porque só assim a classe trabalhadora vai ter o seu atendimento fundamental e de boa qualidade. Candidato, né? Nós temos agora um fator interessante que é a mobilidade urbana, né? Feira de Santana entrando aí na área do BRT, um BRT muito contestado por uns, elogiado por outros, mal falado por uns, bem falado por outros. Mas a cidade não é só de BRT, a cidade precisa de diríamos assim, uma operacionalidade de transporte coletivo geral, né, que possamos atender a necessidade. Qual é o projeto que o senhor tem para essa situação de Feira de Santana, e se o BRT o senhor considera um projeto bem sucedido, mal sucedido, não tem opinião? Enfim, eu gostaria de ouvir o senhor. O BRT já nasce falido, né? Como todo o sistema de transporte em Feira de Santana. Não atende a demanda, e aí tem provas disso. Como é que a gente prova que não atende a demanda? Por isso tem ligeirinho. Os distritos eles estão sofrendo. Os bairros populares que são mais distantes, que estão fora do contorno, sofrem muito mais. E o que é que eles fazem? Eles metem mais ônibus, metem BRT dentro do centro da cidade, que leva de um lugar a lugar nenhum, não atende a ninguém. O que queremos? Queremos tirar o transporte público na mão das empresas, que só servem para sugar, tirar todos os recursos, ganhar dinheiro e nos abandonar a cidade. Como foi o caso das últimas duas empresas anteriores a essa, que fizeram o quê? Aproveitaram, retiraram todo o lucro possível e depois abandonou a população sem nenhum transporte. E aí teve que recorrer aos ligeirinhos, que antes disso eram proibidos de rodar. A gente quer a municipalização do transporte, tirar das empresas e colocar na mão do próprio município, com os conselhos, que não esse tipo de conselho aí que só serve para aumento de taxa, mas um conselho feito pela população, pelos usuários, para determinar e dizer o que é melhor para a cidade. Porque o que acontece? A cidade está ao caos, o trânsito da cidade está um caos, porque o sistema de transporte não atende às necessidades das pessoas. As pessoas,
acabam tendo que ir para os seus carros, ou motos e outros tipos de transporte, porque infelizmente o transporte público não atende. Eu posso dar um exemplo disso. Eu vivencio isso todos os dias, porque eu sou carteiro. E nosso serviço, ele essencialmente precisa do transporte público. Porque a gente inicia em um lugar e termina em outro. Então não dá pra gente estar pegando o nosso próprio veículo, parar em um lugar, iniciar aqui, terminar em outro lugar e ter que retornar. Às vezes não tem nem tempo para isso. Então a gente utiliza o transporte público. Todos os carteiros aqui, pedestres, utilizam o transporte público. E o que acontece? O carteiro tem grande dificuldade, às vezes passa 1 a 2 horas para pegar um ônibus e acaba afetando no seu próprio trabalho, no desenvolvimento do seu próprio trabalho. Então assim, queremos um transporte público de qualidade. E como? Com empresas pensando em lucro? Não. Tem que ser um transporte municipalizado, estatal, que atenda às necessidades de todos. E uma das necessidades fundamentais é dos estudantes. A gente quer o passe livre para estudante. Candidato, saltando agora para um outro foco, centro de abastecimento, né? Muitos falam que é necessário uma SEASA para desobstruir ali a parte de atacado, para que o centro seja mais um centro de mercantilista do pequeno empreendedor, etc, etc. O senhor é contra ou a favor de uma criação de uma SEASA? Do centro eu entendo, cara. Eu vi muita gente falar do centro, mas muita gente nunca foi no centro. Tá indo agora. Eu vejo muita gente falar que vai fazer isso e aquilo no centro. Mas isso tudo bem. Agora do centro eu entendo, porque minha família é de feirantes. Minha infância, eu ia encontrar minha avó no centro de abastecimento. E isso até me emociona. Mas o centro de abastecimento é uma questão muito importante, porque quantos trabalhadores necessitam do centro de abastecimento para sobreviver? Grande parte da população da Rua Nova sobrevive do centro de abastecimento. E o que eu vejo, e o que esse governo quer, é retirar essas pessoas do centro de abastecimento, retirar os trabalhadores do centro de abastecimento, porque o centro de abastecimento, se a gente for olhar bem, é o único terreno grande dentro do contorno, no centro da cidade. Não existe mais nenhum outro terreno. Aquilo para especulação imobiliária vale ouro. E deixar na mão dos pobres? Não vai aceitar. Os ricos não vão aceitar isso nunca. Então eles querem o quê? Como fizeram agora com o Shopping Popular, entregaram o Shopping Popular na mão de empresários. Então, perseguiram os trabalhadores para colocar lá dentro, forçar, sendo que a capacidade do Shopping Popular não atende à demanda dos trabalhadores. E as pessoas não trabalham no centro da cidade, as pessoas não são camelôs, as pessoas não carregam seus carrinhos de mão para vender sua mercadoria porque elas querem, porque elas acham bonito, é porque elas precisam. Então, nesse sentido, a gente defende uma revitalização do centro de abastecimento e a retirada a retirada do controle desses empresários que querem tomar todo o centro de abastecimento, tirar da população feirante, das pessoas que realmente carregam essa cidade nas costas, para entregar na mão de um punhado de empresários. Candidato, a gente só tem 1 minuto e meio agora. Eu deixaria para o senhor manifestar o que desejar. Então, o Partido da Causa Operária, ele participa das eleições nacionalmente. Estamos participando das eleições em 20 capitais e mais 49 cidades, 50 cidades do interior de todo o país. E temos uma árdua luta para os próximos períodos. A gente acha que a eleição ela não vai resolver todos os problemas, não vai sanar. Depois do dia 15 de novembro, a vida continua. Não vai mudar nada para a classe trabalhadora. E precisamos organizar a classe trabalhadora para suas lutas. Dentro dessas lutas, estamos encampando
duas importantes batalhas. A luta por fora Bolsonaro, pelo governo genocida. Tirar esse governo genocida que só atrapalha a vida do trabalhador, tenta destruir de todas as formas os direitos democráticos e a garantia de sobrevivência do trabalhador, bem como uma eleição geral e que garanta o direito de todos ser candidatos, inclusive o ex-presidente Lula. Candidato, muito obrigado. Fechando aí os 20 minutos, obrigado pela sua presença e seja bem sucedido na sua trajetória. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos os trabalhadores que aqui estão presentes e a todos os ouvintes também. Ouvimos o candidato Orlando Andrade, do Partido da Causa Operária, o PCO.